Pronto. Bom, bom dia a todos. Nosso objetivo, então, na aula de hoje é nós discutirmos a erosão, descrever os seus mecanismos, trocarmos um pouco de ideias sobre como controlar a erosão. E, de fato, a erosão ela é uma das principais causas de degradação dos solos do mundo. Na verdade, nós vamos falar principalmente de manejo e conservação do solo. A conservação do solo, ela está inserida, né, nesse contexto de preservar os nossos recursos naturais. O Brasil é um país muito rico em recursos naturais e entre os nossos recursos naturais, aí um dos mais valiosos que a gente tem é exatamente o solo, né? Este solo é que nos permite essa extensão continental e, consequentemente, nós temos uma riqueza em termos de clima e de solo que nos faz ser aí um país, um dos principais exportadores de proteína animal e vegetal, né, e de biocombustíveis para o mundo. Mas esse recurso natural ele tem que ser conservado. Então, a erosão, como eu estava falando para vocês, ela é um processo de perda de solo, de degradação do solo. O processo erosivo, então, ele ocasiona a remoção do solo e este solo ele sai das nossas áreas produtivas e vai se depositar, às vezes, em grandes distâncias, dependendo da ação dessa erosão, ou pode se depositar muito próximo do local que ele foi desagregado. Então, às vezes a erosão faz com que o solo ele saia, o solo que está na camada mais superficial, né? Ele saia de uma parte da lavoura e se deposite, por exemplo, nas áreas mais baixas. Nós aqui chamamos de várzeas. Mas esse solo também pode ser transportado até os cursos d'água e chegando nos cursos d'água ele pode ir a uma distância muito grande. De fato, a erosão é um processo natural, né? Santa Maria é uma cidade que ela tem uma beleza natural grande por causa desses morros, etc. Essa erosão geológica é uma erosão que não nos preocupa. Essa ocorre numa escala de 1000 anos, de longo prazo, e que ela não afeta assim, a agricultura. E é um processo natural de que ao longo de um grande espaço de tempo vá se formando relevo, áreas mais planas, morros, tudo isso é um processo natural. Agora, quando essa erosão ela ocorre de uma forma acelerada pela ação do homem, então é essa que nos interessa, né? Mas o processo mesmo, a erosão, ela foi estudada, foi descrita ainda na década de 40, sabe? E se definiu a erosão como um processo de desagregação de solo, transporte e deposição. Essas três fases eu queria que vocês escrevessem em alguma anotação: desagregação, transporte e deposição. São as três fases, porque o solo ele precisa ser separado da sua massa, porque senão os agentes não têm energia suficiente para transportar essa massa de solo. O segundo processo é o transporte e o último processo é a deposição. Mas isso foi lá em 1944 e pela primeira vez eles conseguiram filmar o que nós consideramos assim o momento mais crítico da erosão, que é o impacto da gota da chuva. O que vocês estão vendo aqui é uma gota de chuva que ela está prestes a colidir com a superfície de um solo descoberto e ocasionando um tipo de erosão que os americanos chamam de splash.
A gente usa esse termo splash, quando você se joga na piscina aí, ou no rio, ele faz um splash. Bom, descrevendo um pouco o processo de como é que se dá a erosão, essa água da chuva ela forma um filme, um fino filme de água sobre a superfície do solo, e as próximas gotas de chuva então provocam a primeira fase, que é a da desagregação. E essa fase de desagregação ela é responsável aí por algo em torno de 90% da erosão. Então, durante muito tempo, o homem tentou controlar a erosão com práticas de controle mecânicas, né, que envolviam ou a modificação do relevo, que seria uma formação de patamares, e nós temos, então, no Peru, um exemplo clássico, né, de civilizações, né, dos Incas, que fizeram nas montanhas, né, um sistema de irrigação e de patamares. De fato, esse tipo de agricultura que eles fizeram em Machu Picchu é considerado um dos exemplos de conservação de solo e de bom manejo. Só que é muito trabalhoso você fazer isso, né? Outra maneira de você tentar controlar a erosão é através de terraços. Então, você segmenta o comprimento de rampa. Mas, sem dúvida, o mais eficiente é controlar essa fase aqui que a gente está descrevendo para vocês, que é o impacto da gota da chuva. E essa fase, então, a gente controla ela protegendo o solo, cobrindo o solo. Agora, nós temos três tipos de erosão. A erosão laminar. A erosão laminar está representada nessa imagem aqui por esses pontos. A gente não é uma erosão que ocorre, como o nome está dizendo, lâmina. É uma fina camada de solo que é removida e muitas vezes o agricultor não se percebe que está tendo essa erosão laminar. A erosão em sulcos, essa erosão em sulcos já é quando aparece um caminho preferencial de escoamento da água na superfície da lavoura dele. Então, aí você já identifica claramente que está tendo um problema de erosão. E quando esses sulcos eles têm uma coalizão, uma reunião de sulcos, nós temos a erosão em vossoroca. Então, três tipos de erosão que eu queria que vocês escrevessem. Erosão laminar, que é uma lâmina, uma erosão que ela ocorre em camadas muito finas de solo, e a característica dela é transporte a curtas distâncias. Depois, a erosão em sulcos, é quando concentra o escoamento de água, e este sulco ele pode ter poucos centímetros de profundidade até uma profundidade maior. E a erosão em vossoroca, que é uma erosão em grandes proporções. Normalmente o pessoal para fazer, tá, professor, mas quando que eu sei que é um sulco e quando que eu sei que é uma vossoroca? Bom, um detalhe prático é que a erosão em sulco, você pode transpor ela com máquinas agrícolas. Por exemplo, se você está usando uma grade, você poderia fechar este sulco de uma safra para outra. Já na erosão em vossoroca, ela é tão grande que não permite a transposição com máquinas agrícolas. Vamos ilustrar melhor isso, né, com bastante detalhe. Então, erosão laminar. Essa erosão laminar, ela é uma fina camada de solo que é removida, e às vezes a gente chega na propriedade agrícola e encontra raízes de árvores expostas, às vezes na cerca, né, o moirão, a gente encontra
o moirão das porteiras, dos aramados aí expostos. Então, é sinal de que houve uma remoção de uma camadinha de solo, que às vezes ela vai de poucos centímetros, né, 2, 3 centímetros, e isso ao longo do tempo vai evoluindo, evoluindo, e daqui a pouquinho se torna perceptível. Então, de fato, é uma camada uniforme de solo que é removida, e é o primeiro processo de erosão, é a erosão laminar. Normalmente, a erosão ela está associada com o solo descoberto. Aqui nós temos uma imagem de uma agricultura que nós gostaríamos de evitar, que ela é feita com arados e grades. Aqui, nesse caso, esse trator ele está fazendo uma gradagem. Gradagem significa desmanchar esses torrões aqui, né? E então você vê que o solo está seco, está levantando bastante pó. E agora este solo aqui sem nenhuma cobertura e desagregado mecanicamente pelas ações dos implementos, ele vai ficar muito suscetível à erosão. Se ocorrer uma chuva pesada aí, a erosão vai ocorrer de uma forma muito intensa. Inicialmente ocorre erosão laminar, mas depois ela evolui para a erosão em sulcos, dependendo da declividade e do comprimento de rampa do terreno que nós estamos abordando. Vocês podem se perguntar, tá, professor, mas por que está sendo feito isso? Bom, pode ser várias razões, né? Às vezes você está incorporando um calcário aqui, outras vezes você quer deixar essa superfície do solo bem lisa para semear uma cultura, uma semente bem fina, no caso das pastagens, né? Às vezes nós temos sementes bem pequenas, né? Estou pensando, por exemplo, na semente de um trevo, né? E muitas vezes o agricultor não tem uma semeadora para culturas de inverno, para pastagem, né? Isso no passado era mais frequente, hoje os agricultores têm uma mecanização melhor, né? Mas se você não tem uma semeadora para pastagens, muitos agricultores fazem aqui uma semeadura a lanço e depois eles vêm com uma grade como essa e incorporam essa semente miúda ao solo, né? E está feita a implantação da pastagem. Só que nós vamos ver que essa implantação feita desta forma, ela é uma implantação que corre um risco de erosão muito grande. Tá? Então, a gente pode supor aqui no nosso caso que nós tínhamos colhido soja nessa área aqui e agora o produtor quer implantar uma pastagem de aveia com azevém. Então, uma das alternativas, né, seria fazer isso que eu disse para vocês, né? Fazer uma sobressemeadura e depois passar uma grade. Particularmente, eu não é exatamente o tipo de manejo que eu tenho como ideal. Mas eu digo para vocês que ele é bastante utilizado em várias partes do Brasil. Aí o solo está descoberto e nós temos essa erosão pelo impacto da gota da chuva. O impacto da gota da chuva em solo descoberto é considerado, né, um momento assim que inicia o processo erosivo. Então vamos estudar um pouco melhor esse momento tão importante, né? Então a gota da chuva ela colide contra a superfície do solo, ela vem com uma energia importante, né? E ela provoca desagregação. O que a gente está vendo, essas gotículas menores aqui, são gotas de água com partículas de solo, notadamente argila. E essas gotículas elas atingem uma altura aí de 30 centímetros e retornam à superfície do solo. E uma vez que elas retornam à superfície do solo, as próximas gotas que colidirem sobre este solo desagregado
vão provocar o selamento, a gente chama isso, né? O selamento da porosidade superficial, ou seja, a obstrução dessa porosidade. E uma vez que essa porosidade está obstruída, a infiltração diminui muito. A infiltração de água, que é o processo de armazenagem. Aí essa água começa a escoar na superfície do solo e logo ali nós vamos ter a formação de sulcos. Então, outra palavra importante que eu gostaria que vocês escrevessem é o selamento superficial. Nós vamos ver o que é esse selamento superficial ou encrustamento. Várias imagens aí de um amigo que nos deixou, Dirceu Gassin, mas realmente é assim, uma pessoa que contribuiu muito para o agronegócio. E ele gostava muito, tinha o hobby de tirar fotos, né? Então, aí são fotos que ele tirou do início do processo erosivo. Então, muitas vezes a gente não se dá conta, mas é isso que ocorre quando nós temos uma chuva pesada. O interessante é que a história da luta do homem contra a erosão, ela é tão antiga quando o homem começou a fazer agricultura, né? Então, inicialmente, o homem era nômade, nós tínhamos poucas pessoas na superfície da Terra e uma área muito grande, né? Então, o homem vivia de caça e pesca. Depois, ele decidiu se estabelecer, né? Resolveu, em vez de ficar perambulando aí pela superfície da Terra, ele resolveu estabelecer, se fixar. E aí o que acontecia é que, às vezes, ele praticava agricultura por um período de tempo e o solo sofria erosão, então ele mudava, abandonava a área. Esse tipo de agricultura, que infelizmente em alguns locais, né, principalmente na Amazônia, no Pará, ainda ocorre, né, que é o desmatamento, a abertura de área para agricultura ou pastagem, a exaustão da fertilidade natural do solo, o abandono da área e, de novo, a abertura de uma nova área e começa esse processo, né? Então, eles têm um termo em inglês que descreve isso, né? Que é o slash and burn. Desmatamento, queimada e abandono, né? Seriam as três etapas aí. Bom, uma vez que ocorre esse selamento, a água começa a escoar na superfície do solo. Aqui vocês estão vendo, né, um grande volume de água escoando sobre uma lavoura de soja, e essa água ela vai procurar caminhos preferenciais. E aonde que ela encontra esses caminhos preferenciais, ela vai provocar sulcos de erosão. Aqui nós temos esse sulco, né? Então você veja que aqui praticamente nós perdemos uma camada aqui de 7 a 10 centímetros de solo, muito fértil, o solo mais rico que nós tínhamos e que ele foi transportado. E aqui, inclusive, até as plantas jovens foram também perdidas, né? Então, foi uma camada de solo tão comprometedora que até as plantas que nós estávamos tentando cultivar foram transportadas. Então, devo dizer para vocês assim que a fase de preparo do solo e pós-semeadura, fase de implantação de uma pastagem ou de uma cultura, é a fase mais suscetível à ocorrência da erosão. Então, essa fase a gente tem que ter muito cuidado. Aqui nós temos a emergência de uma planta, e o que eu quero sinalizar para vocês é esse selamento, que se alguém não entendeu o que é esse selamento, é esse processo aqui. Vocês vejam que esse solo ele tem uma porosidade, né? Tem espaços vazios
por onde a água vai penetrar. Só que aquele processo de desagregação e depois que o solo está desagregado, ele volta à superfície e outras gotas de chuva colidem sobre a superfície, e isso aqui fica seco, nós temos a formação do selamento. E esse selamento aqui, ele vai diminuir muito a taxa de infiltração. Então, o processo de desagregação ele é acompanhado desse selamento e isso compromete a infiltração de água. O agricultor tem vários termos que ele utiliza. Encrostou, a minha terra está encrostada. Meu solo batumou, como se fosse um bolo, né? Batumou. O que ele quer dizer com isso? Né? Que se formou essa crosta. E essa crosta, inclusive, ela impede as trocas gasosas do solo com a atmosfera. O solo ele é rico em CO2 e ele precisa de oxigênio, tanto para a respiração das raízes quanto da atividade biológica. Mas se você tem a formação dessa crosta, esse é um processo mais difícil de ocorrer. Então, aqui nós temos, aqui seria um solo mais de várzea, já um solo mais úmido, né? Uma região mais plana, mas você vê exatamente a mesma tipo de formação deste selo superficial desse encrustamento. A partir desse encrustamento, a erosão em sulcos ela vai ser muito mais problemática. Então, nós temos várias imagens que mostram isso. Agora, eu queria comentar assim do aspecto da planta, né? O colega que eu citei, que está aqui embaixo, o Dirceu Gassi, né? Ele, além de ser um agrônomo, consultor, né? Muito observador, ele tinha uma capacidade de se comunicar muito bem, né? Então, uma das assim, ele deixou um legado, né? Mas uma das coisas que ele dizia assim, a gente tem que se colocar no lugar da planta, né? Tem que pensar como planta. Isso é uma figura de linguagem que ele utilizava, né? Mas aqui você imagina o seguinte, essa planta aqui, ela emergiu, ela por enquanto ela consumiu as reservas da semente, ela já começou a estabelecer um sistema radicular para absorver os primeiros nutrientes. E ela já encontra um primeiro fator de estresse, né? Que é esse encrustamento superficial, e ela tem que gastar uma energia danada, que ela não contava com isso, para poder vencer essa camada de solo encrustada. E essa energia ela vai fazer falta para o enraizamento e também se nós tivermos aqui uma praga, uma doença, essa planta vai ser muito mais suscetível porque ela gastou a energia dela para algo que não estava previsto. Então, plantas que se desenvolvem em solos degradados, geralmente elas são as mais suscetíveis e às vezes a gente não consegue ter um bom stand da nossa pastagem, né? Não consegue implantar ela uniforme e muitas vezes está associado a esse processo. Então, aí vocês observam, né, essa situação, essa planta sofrendo muito para vencer essa camada. Às vezes ela não consegue vencer. E outro fator que eu devo dizer para vocês é que às vezes falta oxigênio, né? Se a área é muito baixa, falta oxigênio e essa planta pode morrer. E aí a gente tem um problema. Mas aqui nós temos os dois tipos de erosão que eu queria detalhar para vocês, né? A erosão laminar que está ocorrendo aqui, ó, você pode dizer assim, aqui não está ocorrendo erosão. Sim, já está ocorrendo erosão, só que ela é laminar, não formou o sulco. E aqui nós temos a formação do sulco. Então, quando se forma esses sulcos aqui, aí a capacidade de transporte de solo é tremendamente aumentada. Então, nessa área aqui, nós temos as duas coisas ocorrendo. A erosão em sulcos, aqui, desculpe, e a erosão laminar. Quando se combinam esses dois tipos de erosão, a coisa vai ficando cada vez mais grave.
Aqui, talvez a gente tenha até um terraço, né? Mas esse terraço que estava tentando controlar essa erosão não foi suficiente. Então, chegamos à segunda fase da erosão, que é quando se formam esses sulcos. Nessa fase aqui, normalmente o agricultor começa a ficar preocupado. Porque para ele, visualmente, ele vê que algo está acontecendo de errado, né? E isso que está acontecendo de errado é exatamente é, esse processo de erosão que ele não estava contando. Então, aqui é o caso, né, de nós termos a erosão em sulcos e esses dois agricultores aí do Paraná, né, estão olhando esses sulcos aí e dizendo o que a gente vai fazer nessa área. Muito bem. Aqui nós temos mais uma ilustração de como isso ocorre. Isso aqui é a grade, sabe? Você passou a grade, então você vê o solo ficou totalmente descoberto. Agora a água da chuva, ela vai ocorrer primeiro um tipo de erosão laminar e depois vai se formar os sulcos. E aqui você tem um terraço tentando segurar tudo isso, só que chega um determinado volume de chuva que isso não é mais possível de ser contido. Muito bem. E aqui nós temos a formação do sulco. Tem várias coisas que eu queria mostrar para vocês aqui nessa imagem. Primeiro, essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, são as linhas da grade. Esses discos da grade, eles são espaçados aí a cada 7, 10 centímetros, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. Então, essa grade, ela solta o solo na profundidade que ela está trabalhando. Por exemplo, os primeiros 10 centímetros, 12, 15. Mas abaixo dessa profundidade que essa grade está operando, ela pouco efeito faz sobre o solo. E a consequência é que vem uma chuva pesada e ela leva toda essa camada que foi trabalhada pela grade. E aqui, no caso, você vê que nem as plantas, as coitadas, elas foram transportadas junto com o solo, né? Então, você perdeu plantas da sua lavoura, perdeu o solo e praticamente perdeu a riqueza da sua propriedade, né? Então, essa é uma situação muito delicada, né? Aqui, provavelmente, se vocês olharem com atenção, isso aqui provavelmente é um terraço, né? Houve erosão lá da área de cima, transbordou esse terraço e agora a erosão vai ser cada vez mais severa. Então, isso, quando ocorre, né, é um fato muito negativo, porque um terraço, por exemplo, ele concentra um grande volume de água num determinado ponto, que foi o que aconteceu aqui. E quando esse volume de água ele excede a altura desse terraço, dessa barragem, ela é rompida e aí você tem um escoamento muito mais violento, né? E eu queria mostrar para vocês aqui também essa deposição de argila. Você vê que são as partículas mais finas do solo, as mais reativas que estão sendo transportadas. Okay? E essa é uma imagem, né, do Paraguai, que agora fechou as fronteiras para nós brasileiros, né? Assim como a Argentina, Estados Unidos, está ficando feia a nossa situação. Mas o Paraguai, aqui você vê um processo erosivo muito intenso, né? E que praticamente o solo bom dessa lavoura aqui está indo para onde? Está indo para os cursos d'água, para o mato, né? Não está ficando. Então, essa área aqui vai perder rapidamente o seu potencial produtivo. E está ocorrendo erosão em sulcos e muita erosão laminar também. E aí começa toda uma série de problemas, né?
você veja o seguinte, esse solo aqui, ele tinha uma profundidade de 3 metros. É muito profundo. Então, teoricamente, tem uma capacidade de armazenagem de água muito grande. Só que, como ocorreu aquele selamento superficial, a infiltração de água diminuiu muito. Então, essa água agora está escoando aqui, você veja, e essa água está saindo para fora da lavoura. Só que essa água não sai limpa. Essa água aqui ela tem argila e ela pode ter agroquímicos. Quais agroquímicos? Bom, ela pode ter nitrato, né? Ela pode ter vários contaminantes, pode ter inclusive herbicidas, né? Já foram encontrados nessas situações. Então, é muito negativo nós termos uma situação em que a gente perde solo e os agroquímicos que nós estamos aplicando na nossa lavoura. Essa água, essa enxurrada com solo e com agroquímicos pode-se chegar a cursos d'água. Chegando a cursos d'água, pode provocar um crescimento de vegetação que consome o oxigênio da água e pode matar os peixes, né, por falta de oxigênio. E também pode provocar mudança do plâncton, né? Então, é muito negativo. Esse é um efeito da agricultura, da pecuária, né? E a gente tem que evitar, porque é uma poluição. Mas aqui nós temos um sulco, né? Você veja que esse sulco realmente, uma vez que a água chegar agora nesse sulco aqui, ela não infiltra mais. Agora aqui praticamente ela vai escoar. Aqui é uma erosão ainda que a gente poderia chamar de erosão laminar. Você vê que vai se formar um sulco, né? E essa erosão laminar aqui, ela está inclusive transportando a palha. Isso que eu queria mostrar para vocês, né? Esse processo de degradação, às vezes, ele é tão violento que, inclusive, ele transporta até a cobertura do solo. Mundialmente, a erosão hídrica, ela é uma das principais causas de degradação do solo, né? Então, a erosão provoca o abandono das áreas. Aqui você tem, então, um solo completamente descoberto, você tem declividade e tem um comprimento de rampa. Então, só faltava mesmo uma chuva para provocar o estrago. Também eu devo dizer para vocês que tem solos que são mais suscetíveis à erosão do que outros. Solos arenosos e siltosos são os solos mais suscetíveis à erosão. Solos argilosos, embora a partícula de argila é mais fácil de ser transportada, ele é mais resistente, porque ele tem uma agregação maior, né? Então, ele resiste mais ao processo de desagregação, que é o inicial. Mas, se você deixar o solo descoberto, no Brasil, nós temos a ocorrência de chuvas tropicais. Essas chuvas tropicais, elas têm uma intensidade muito elevada, e essa intensidade ela está associada à energia que chega até a superfície do solo, e o processo de desagregação ele ocorre, então, numa intensidade muito alta. Então, para nós que temos essa condição climática de chuvas pesadas, quer dizer que é um grande volume de chuva em um curto espaço de tempo, nós temos que manter o nosso solo protegido. Isso é essencial para evitar isso, né? Aqui nós temos uma imagem aérea, né, de um avião, e mostra uma lavoura de soja na região de Cruz Alta, quando ocorria uma chuva pesada, né?
Essas linhas transversais que vocês estão vendo aqui são terraços. E você veja que vários terraços eles acabaram arrebentando, né? E aí o escoamento de água ele ocorre de forma cada vez mais concentrada. Então esse escoamento de água aqui em um sulco, ele vai evoluindo e ele pode chegar a uma vossoroca. Então sempre que a gente começa a enxergar assim sulcos na nossa pastagem ou na lavoura, nós temos que tomar uma atitude, porque senão esse processo ele é um processo evolutivo e com o passar do tempo a gente vai gastar um dinheiro bem grande, uma energia bastante grande para tentar controlar ele. Então, aqui uma outra imagem que vocês observam, uma área de pastagem, né? E você veja que ocorreu essa erosão e ficou realmente a areia, né? E a gente diz isso, que a erosão é um processo seletivo. Eu gostaria que vocês tomassem nota disso também, porque é uma parte importante. Erosão é um processo seletivo. É mais fácil, ela transporta primeiro as partículas mais leves, e a partícula mais leve que a gente tem é a matéria orgânica, e depois ela transporta as partículas menores, né, que é a argila. Então, a erosão ela escolhe para transportar a matéria orgânica e a argila, que são as principais responsáveis pela atividade biológica e pela fertilidade do solo, e nos deixa a areia. Então, isso é muito nefasto, né? Eu sempre nas aulas procuro dar uma descontraída, né? Agora remotamente é mais difícil, né? Mas eu conto, né, que eu estava numa propriedade, né, muito grande e estávamos falando sobre erosão, né? Eu estava explicando para o produtor que tinha que procurar diminuir a intensidade de preparo do solo e manter o solo mais coberto para evitar a erosão. E aí o produtor me respondeu assim, tá, mas o que é essa erosão exatamente? Eu falei, não, o solo ele é transportado de um determinado local e ele é depositado em outro local. E aquele local que ele foi transportado, ele se torna empobrecido. E aquele local que ele é depositado, eventualmente ele se torna enriquecido. É um processo da natureza, só que o homem acelera esse processo e isso assim, nós não gostaríamos de ter esse processo. Aí ele me disse assim, tá, tudo bem, professor, eu entendo a sua preocupação, só que se você olhar para a esquerda aqui, aí eu olhei para a esquerda e assim, tinha um capão de eucalipto. Está vendo aquele capão lá longe de eucalipto? Eu falei, sim, mas aquilo lá está dentro da minha escritura, professor. E o senhor está vendo agora para a direita aqui outro capão, longe, longe. Aquilo lá também está dentro da minha escritura. Então, o senhor não se preocupe se o solo sai de uma parte e se deposita na outra. Desde que tudo esteja dentro da minha escritura, eu não estou perdendo nada. Bom, aí eu tive que explicar que infelizmente não é bem assim, porque na verdade este solo vai sair da propriedade dele, vai se depositar realmente em cursos d'água, vai se depositar em margens de rios, muito distante da área dele, por maior que seja o tamanho da propriedade. Então, realmente é uma preocupação esse processo de remoção de solo. Uma das características que a gente enxerga, dependendo do tipo de solo, é que a coloração da água ela muda, né? Então, especialmente os nossos latossolos, eles são ricos em óxidos de ferro e eles conferem essa coloração avermelhada à água, né? Essa cor de barro. Então, às vezes a gente vai num rio aí, né? E vê aquele rio com uma coloração avermelhada, né? Aquilo ali são sedimentos que infelizmente chegaram até o curso d'água. Falando sobre isso, né?
você teria algumas alternativas para evitar, deixa eu voltar aqui, para evitar chegar esses sedimentos até o curso d'água. Nós devemos evitar o máximo possível. Uma delas são as matas de proteção, né, que protegem as margens dos rios. E nos Estados Unidos eles usam muito pastagens. Eles utilizam pastagens para também filtrarem esses sedimentos antes que eles cheguem até o curso d'água. Então, pastagens, e no caso da legislação brasileira, ela prevê que as margens dos rios elas devam estar protegidas com árvores. Nos Estados Unidos eles chamam isso de buffers, né? Strip buffers, que são faixas de pastagens que são utilizadas para evitar que os sedimentos cheguem até o curso d'água. E nesses sulcos aqui, naqueles sulcos onde já é um sulco muito grande, que é difícil desfazer, ou é um curso d'água que é natural mesmo, em áreas, né? O pessoal hoje está vegetando. Então, se você botar uma pastagem perene ali, isso vai evitar com que a gente tenha o escoamento. Isso no Brasil a gente não vê, mas nos Estados Unidos, né, nessa região produtora, é uma das medidas que eles estão obrigando. O agricultor não pode deixar um sulco descoberto aí, ele é obrigado a cobrir este sulco, e eles fornecem uma gramínea lá que ela é utilizada. Então, isso no Brasil nós não temos, mas nos Estados Unidos há uns 4 anos tem sido muito utilizado. E para vocês terem uma ideia do volume de chuva que nós podemos ter, de água escoando sobre a superfície, é isso aqui que vocês estão vendo, né? Um rio que passou por cima dessa lavoura aqui, que praticamente levou toda a camada de solo. Alguém vai dizer assim, poxa, está exagerado. Mas não, vocês observam que no Brasil, no Paraguai também, essa é uma imagem aqui no Paraguai, no Centro-Oeste também, às vezes nós temos a precipitação de um mês em horas, ou 60%, 70% da precipitação de um mês em horas. Então, é uma situação dramática, né? Você tem, às vezes, 80 milímetros, 60 milímetros em 2, 3 horas, numa manhã, numa tarde, e aí você tem uma situação como essa, e essa situação resulta nisso aqui, ó. Agora parou a chuva e você vai ver o que aconteceu na sua área, né? Primeiro, deixa eu dizer o seguinte, você vê a cor desse solo aqui, um latossolo roxo. Isso aqui é um solo de extrema fertilidade, um solo assim maravilhoso, né? E ele foi transportado em grande quantidade aqui para a área mais plana, né? Devido a esse processo erosivo extremamente danoso. Então, aqui, dificilmente a gente vai conseguir, né, recuperar uma área como essa num curto espaço de tempo. Isso aqui sofreu um processo erosivo aí dramático. Mas por que aconteceu isso, professor? Bom, várias coisas. Primeiro, você tem uma declividade acentuada. Segundo, o solo está totalmente desprotegido. Não tem cobertura nenhuma. Terceiro, não tem nem terraço, alguma coisa que evitasse essa água. Então, voltando uns passos atrás, você vê que aqui em cima a gente tem um platô, né? Tem um platô. E aqui nós tínhamos que segurar essa água. De forma alguma nós podíamos deixar que um volume de água chegasse até essa declividade. Uma vez que ela chegou aqui, ela vai transportar tudo. Solo, sedimentos, semente, o que tiver, agroquímicos, o que tiver. Esse aqui já é no Centro-Oeste. Essa é uma imagem que eu gosto de mostrar para vocês, porque o Centro-Oeste ele é muito diferente aqui do Sul, né? São áreas muito planas e aí você vai dizer assim, tá, mas em área plana não tem problema de erosão.
Bom, essa erosão ela ocorre pelo que nós chamamos de comprimento de rampa. Se você tem aqui quilômetros de extensão de uma área plana, isso vai acumulando um volume de água e provoca uma erosão importante, né? Então, no Centro-Oeste, a gente vê assim dos lados das estradas, sabe, eles cavam, que eles chamam cacimbas, né? Mas são poços de retenção para tentar diminuir o volume, essa velocidade com que essa água vai escoar aqui. Então é um problema sério, né? Aqui você tem muita água da lavoura que está caindo para dentro da estrada e agora foi destruída essa estrada aqui, né? Está totalmente impossível ser transportada. Mas eu digo para vocês assim, das minhas viagens aí para o Centro-Oeste, né? A gente encontra essa situação assim, né, que é uma área muito plana que dá uma erosão muito grande. Eu também encontrei uma situação parecida com essa na região do Pampa argentino, que também ela se caracteriza por ser muito plana, né? Uma declividade de 1, 2% no máximo, e você olha aquela região e diz, bom, aqui não vai ter erosão, né? Mas, de fato, esse comprimento de rampa aí muito grande acaba ocasionando erosão. Então, eu quero mostrar para vocês a erosão em Vossorocas. Vossorocas, escrevam aí, por favor. V-O-C cedilha O-R-O-C-A. Vossoroca, não Poçoroca. Vossoroca com B e com 2 S é o município, né? É um município do Rio Grande do Sul, Vossoroca. Terra de gaiteiro, né? Mas a nossa aqui é uma Vossoroca. Você veja que essa Vossoroca aqui ela tem 2 metros de profundidade e ela é impossível você transpor, né? Por mais que você confie aí no seu trator, ninguém vai querer passar de trator de um lado para o outro, porque é impossível, né? Uma outra questão importante aqui é os taludes. Você vê que o talude é muito íngreme, né? Então, aqui nós podemos ter um desbarrancamento e essa área continuar indo aumentando. Se nós tivermos animais, for uma pastagem, né? Essa área aqui, como ela é, os animais é impressionante, né? O animal sempre ele, não sei se é uma curiosidade, o que que é, mas ele tende a querer descer aí nessa vossoroca. Você imagina, né? Um bichinho aí com 500 quilos tentando descer aqui vai provocar também um desbarrancamento, né? E isso aí acaba agravando cada vez mais a vossoroca. Então, se a gente olha essa vossoroca, o que que a gente teria que fazer? Bom, primeira, várias atitudes. A primeira é diminuir esse volume de água que está se deslocando pela vossoroca. Então, nós teremos que identificar onde que é a entrada de água e fazer alguma contenção, alguns terraços para evitar isso. Depois, nós podemos botar barreiras de tempo em tempo aqui para evitar com que a água escoe rápido, que esse é o outro fator, né? Quanto mais rápido a água escoar sobre a superfície, maior a sua capacidade de sulcamento, maior a sua capacidade de erosão. Então, nós podemos estabelecer obstáculos, tá? E depois nós vamos ter que chanfrar esses taludes aqui para poder tentar fazer uma vegetação. Também, se a gente acha que é uma vossoroca que não dá mais para recuperar ela, a gente pode tentar colocar árvores, né? Então, aqui, engazeiro, é uma opção muito boa, porque ela se multiplica, né? O vento ajuda a disseminação das sementes, taquareira. De fato, a gente deve atuar sobre essa vossoroca para tentar estabilizar ela. Não é barato, não é fácil, mas é possível. Olha só essa outra vossoroca aqui. Essa aqui já é uma vossoroca na região do noroeste do Rio Grande do Sul e indo em direção à fronteira aqui. Então você veja o seguinte, essa cerca simplesmente ficou no ar, né?
cadê o solo que estava aqui embaixo? Foi transportado. Mas vejam, aqui no caso são 3 metros de solo que foi transportado. E essa área aqui, em seguida, vai ser arrastada também. E esse agricultor, então, ele deveria se preocupar muito, porque isso aqui está avançando, né? Está cada vez avançando sobre a área dele. E essa estrada aqui que passava também, logo em seguida, já não vai ser possível ser transitada. Então, a vossoroca é um problema para o produtor, mas para a sociedade também, porque ela consome as estradas e também provoca uma poluição muito grande, né? Essa aqui talvez seja uma das maiores vossorocas que nós temos no Brasil, né? Essa vossoroca aqui, ela tem 30 quilômetros, mais de 30 quilômetros de comprimento, né? E ela tem uma profundidade aqui que ela supera 5 metros. Isso aqui em cima de um arenito, né? O arenito Kaiowá, que é um arenito do noroeste do Paraná, solo arenoso, portanto, e foi, né, uma vossoroca que ela foi adquirida uma proporção muito grande, né? Foi calando, calando, e agora você veja o seguinte, já está botando em risco essas residências, essa estrada, né? E tudo isso é um prejuízo tremendo, né? Para a sociedade, né? Essas residências que estão aqui. Então, depois que chega numa extensão como essa, é dificílimo você reverter, né? E nós não temos uma política pública assim que permita um financiamento para que você pudesse reverter esse processo, né? Então, o agricultor que é proprietário dessa propriedade aqui, ele diz, bom, isso aí está um problema muito grande para mim, eu não vou fazer nada. Esse outro produtor também diz assim, puxa, isso aqui também essa bronca é muito grande para mim, né? E esse aqui também diz o mesmo. Então, de fato, ninguém faz nada e o processo vai avançando, né? Então, é muito. Esse aqui é outro tipo de erosão que ocorreu, né? Então, você veja em solo arenoso, aqui na fronteira do Rio Grande do Sul, né? Nós temos Manuel Viana, São Francisco de Assis, na região que sofre bastante com isso. E isso aqui, para meus amigos colorados, aí, eu sou gremista, viu? Mas esse aqui é o time de 1978, que foi campeão gaúcho, né? Tem vários aí que ficaram famosos, muito famosos, né? O Falcão, Valdomiro, Jair, Batista, né? E esse time ele foi formado em 78, foi campeão gaúcho, e em 79 ele foi campeão brasileiro invicto. E o Falcão escreveu um livro, né? O time que nunca perdeu. Bom, eu queria que vocês gravassem em 1978. Foi quando esse time, que no ano seguinte ganhou o título brasileiro sem nenhuma derrota, e segundo os colorados, isso nunca mais vai se repetir na história, né? É um feito. Mas esse time foi formado em 1978. E em 1978 nós tivemos a maior erosão da história do Rio Grande do Sul. Então é por isso que eu fiz o link aí, né? Um fato histórico aí com a erosão de 1978. Voltamos ao tempo, então, novembro de 1978, nós tínhamos 3 milhões de hectares de solo no Rio Grande do Sul, discados, preparados, solo descoberto, pronto para ser cultivado com soja. E durante 15 dias, nós tivemos um fenômeno de El Niño, chuvas consecutivas sem parar. E aqui estão o número de hectares por município que foi perdido 10 centímetros de solo. Em Erechim, foram 34 mil hectares. Em Santo Ângelo, 53 mil hectares. Em Passo Fundo, 41 mil hectares que tiveram 10 centímetros de solo removido.
Cruz Alta 64. E eles calcularam o quanto de semente, o quanto de calcário, o quanto de fósforo, o quanto de potássio foi perdido. Foi realmente assim, um maior desastre que nós tivemos por efeito de erosão, que ficou conhecido como o Novembro Vermelho. E eu brinco com isso, né? Mas é um assunto mais sério, que não era o Novembro Vermelho, então não foi pelo título do Internacional e nem por uma invasão de sem terras, né? Mas sim porque houve essa grande erosão e os rios do Rio Grande do Sul ficaram com a coloração avermelhada do solo que foi perdido. Novembro de 1978, a maior erosão que nós tivemos na história do Rio Grande do Sul. E ela ocorreu porque nós tínhamos 3.700.000 hectares de solo descoberto para ser cultivado com soja, na época do preparo convencional. E, assim, isso aí provocou um impacto ambiental que até hoje a gente tenta entender e quantificar. Mas, transformando em dólar, foram 33 milhões de dólares que o Estado perdeu, né? Então, realmente, porque uma coisa assim, ó, nós tivemos uma seca muito grande, você sabe, nessa última safra, né? Os nossos agricultores estão muito sentidos, né? Nós perdemos aí alguma coisa em torno de 8 bilhões que deixaram de ser colhidos, né? Em função da seca, de dinheiro que não vai circular no estado, né? Isso foi, assim, talvez a segunda maior seca que nós tivemos, de maior impacto, né? Na história do Rio Grande do Sul. E se botar economicamente, provavelmente foi a de maior impacto econômico. Então, assim, uma situação muito difícil. Só que o solo está lá, a matriz produtiva ficou intacta, né? Nós não tivemos chuva, perdemos o investimento que a gente fez, isso é terrível. Mas o solo está lá. Agora, esse processo que eu estou mostrando para vocês aqui de 1978, nós tivemos a remoção do solo, a base produtiva. Então, isso aí, o impacto disso realmente se vai ocorrer em várias outras safras. E do ponto de vista ambiental, foi feito um estudo na barragem de Passo Real, né? E chegou a ter 1,6 quilos de solo por metro cúbico de água. E aí tem um cálculo que o Delvino Nola, que é um extensionista, professor da UPF, ele fez na época, né? Que para remover todo esse solo que tinha na barragem do Passo Real, precisava um caminhão para-choque no para-choque, né? Daqui de Porto Alegre até Belém do Pará, 4.271 quilômetros, uma fila de caminhões aí, né, para transportar todo o solo que estava dentro da barragem do Passo Real. Então, tem estudos aí, a URGS fez um estudo bem interessante também sobre isso, né, com imagens de satélite, etc., mostrando como é que estava a qualidade da água da barragem do Passo Real na década de 80, que se tinha uma erosão muito grande, e como está agora, e houve um progresso assim incrível. Então, nós pudemos perder, aqui foram parcelas que a gente tem de estudos de perda de solo, né? Nós pudemos perder até 40% da matéria orgânica dos nossos solos e pudemos perder 1 centímetro de solo por ano. Então, quer dizer que em 10 anos aí a gente perde 10 centímetros. Nós mantivemos essas parcelas descobertas aqui em Santa Maria durante 15 anos para gerar esse tipo de informação, estudos de erosão. Nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, agora o professor Dalvan tem isso, né? Você pode instrumentalizar isso e fazer essa medição automática, né?
Então, eu espero que as aulas práticas voltem e eu quero levar vocês até o experimento do professor Dalvan, que fica na nossa área experimental do Departamento de Solos, onde a gente vai ver essa parte de instrumentação, né, para a medição das perdas de água. É mais fácil medir perda de água do que perda de solo, a bem da verdade. Então, esse aqui é um experimento conduzido lá em Passo Fundo. Esses experimentos foram conduzidos lá na década de 70, sabe? Depois não estamos mais conduzindo esses experimentos. Mas aqui você tem aquela parcela que ela era solo descoberto. Então, toda chuva que ocorrer aqui, o solo vai sendo transportado, e ele é coletado nessa primeira caixa d'água. Daí, quando essa caixa d'água transbordar, a gente coleta uma fração aqui, às vezes 1/12, e vai para essa segunda caixa. Então, esse tipo de experimento nós conduzimos muito aqui em Santa Maria, em diferentes locais aí do estado, né? E eu contar umas histórias para vocês aí, né? Às vezes eu tinha algum tratamento aqui dessas parcelas que era campo nativo, sabe? E aconteceu uma vez de que nós encontramos nessa caixa aqui, que era para depósito de solo e de água, uma cobra, né? A cobra foi transportada aí pela enxurrada e ficou armazenada aqui. Sapo a gente encontrava com muita frequência. Então, um experimento assim para escravos, sabe? Porque após cada chuva, você teria que vir aqui coletar esses dados. Então, eu conduzi um experimento aí por 10 anos, depois não aguentei, meus alunos me abandonaram, né? Porque você imagina, Ano Novo, Natal, feriado, sábado, domingo, e você, após cada chuva, você tinha que vir quantificar o quanto que tinha perdido de sol. Mas isso foi feito muito na década de 70, 80, e se chegou à conclusão que para cada 1 tonelada de grão colhida, se estava perdendo 10 toneladas de solo. Então, é um desastre, né? Você colher 1 tonelada de soja, ou de milho, de trigo, e perder 10 toneladas de solo, agricultura extremamente insustentável. A gente não ia muito longe, né? E, por outro lado, a cobertura do solo é a maneira que a gente tem para reverter esse processo. Então, aqui você tem um solo com 0 de cobertura, e você vê que você perde muito solo e muita água. Com 30% de cobertura, você perde menos água, uma quantidade menor de água, mas perde bastante solo. E quando você tem 100% de cobertura, então você diminui o volume de perda de solo e de água. E a água também ela é uma água mais limpa, né? Agora você veja, o fato dela ser limpa não quer dizer que ela não tenha contaminantes, né? Você tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, porque aqui você pode ter contaminantes também. Então, não recomendo aí ninguém fazer um chimarrão com essa água. Agora, para nós que trabalhamos aí na área da zootecnia, né? A pastagem ela é mais eficiente, inclusive, do que a cobertura de 100% do solo. De fato, as duas formas da gente promover conservação do solo seriam pastagens e árvores. E por isso que hoje assim a gente pensa em sistemas integrados, a integração lavoura-pecuária, a integração lavoura-pecuária-floresta seriam as maneiras mais eficientes de nós protegermos o solo. A pastagem ela protege da erosão porque ela promove muita agregação, ela promove uma cobertura do solo extraordinária, ela tem muitas raízes, esse mantilho, né, que é aqueles resíduos da pastagem que cobrem o solo, é uma cobertura muito efetiva. Então, às vezes você tem uma enxurrada, mas ela passa por cima da pastagem sem provocar erosão.
E, de fato, quando a gente tem erosão, a gente diminui o teor de matéria orgânica, diminui a qualidade, diminui a produtividade, seja de pastagem, do que for, diminui o aporte de biomassa, o solo fica descoberto, começa a erosão de novo, e esse ciclo ele vai se repetindo até que chega no abandono da terra. E também tem uma consequência muito grande, né, para a sociedade. Aqui vocês veem a quantidade de solo que estava sendo transportado, né? Estava sendo transportado até na barragem. Aqui já é no Rio Grande do Sul, na região aí de Entre Juiz, por ali. Então você veja a coloração, embora você tenha mata ciliar, mas você veja que está chegando bastante solo, né? E dá essa coloração avermelhada, isso aí são óxidos de ferro da argila. Olha aí. Então, a consequência de uma situação como essa é que normalmente a gente diminui muito a ocorrência de peixes, né? Altera toda a dinâmica. Esse aqui é a Foz do Iguaçu, né? A nossa hidrelétrica, aí, junto com os irmãos paraguaios, e na década de 70, quando nós tínhamos preparo convencional no entorno dela, né? Então, você veja aí a quantidade de solo que estava sendo transportado. E também ninguém ia querer fazer um refém aí, vir de barco aqui embaixo, né? Que tem o Parque Nacional de Itaipu, né? E uma das opções que você pode fazer lá é você fazer esse refém, né? Pega um barco lá com um guia e ele te leva até aqui embaixo, né? Bem próximo. A adrenalina fica mil aí, porque você tem um volume de água aí extraordinário, né? Agora, você imagina, se tiver solo junto, ninguém vai querer fazer isso aí, né? E o que a gente gostaria de ver sempre é a Itaipu, né, vestida aí de noiva, né? Com as águas cristalinas. Isso que atrai gente do mundo inteiro, aí, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino. Para isso, não pode ter solo agrícola, né? A Itaipu ela teve um programa que ficou premiado internacionalmente, né? Que o programa era Cultivando Água Boa. E para cultivar água boa, você precisava cobrir o solo, proteger o solo das áreas adjacentes a esta barragem, essa hidrelétrica. Muito bem, deixa eu voltar para vocês aqui. Bom, nós chegamos a ter 15 participantes, né? Eu me considero feliz com esse número de participantes, né? Eu ver que tinha uma mensagenzinha para mim. Vamos ver. Ok, era minha mesmo. Bom, eu tinha mais coisa para passar para vocês, mas não vou cansar demais vocês nesse primeiro contato. Eu quero a presença de vocês semana que vem. Esse material vai ficar à disposição de vocês. Eu também vou colocar um pouquinho mais sobre erosão em diferentes situações, o impacto da erosão para vocês lerem sobre isso. E semana que vem, então, nós vamos começar em torno das 8, mas a aula começa mesmo às 8h15 por aí. Recomendo que convidem todos os seus colegas para se fazerem presentes. Deixa eu só